Hoje é sexta-feira santa. E hoje é um dia um pouco mais calmo. E também é um dia que todo mundo pretende ficar em silêncio. Todo mundo fica mais em silêncio. E parece como se fosse todo mundo abaixar o volume um pouquinho. E é justamente por isso que se torna um dia diferente. Porque quando... E diferente para ti. Porque quando o barulho diminui, tu começa a se ouvir. E daí a gente vê um problema que existe com isso. Porque quando todo mundo fica em silêncio, ao redor, tu vê que todo mundo está em silêncio, a sexta-feira santa todo mundo fica um pouquinho mais quieto normalmente. Dentro de casa não é aquela bagunça, quase sempre. É um pouquinho mais quieto, ninguém tá gritando por aí, tá? E tu percebe que hoje em dia ficar sozinho, ou ficar em silêncio, virou quase um problema. Porque tu vai lá, entra num ônibus para trabalhar, se tu mora em cidade grande, tá todo mundo no telefone. Ninguém mais, assim, às vezes conversa um com o outro. É muito difícil, é mais assim, tá num lugar público, só o telefone fica lá tranquilo. Isso não é que nem uma vez era. Agora, em vez do pessoal conversar, interagir, não. Fica lá olhando o telefone. Às vezes tu tá esperando alguém, marca um encontro, por exemplo, marca de se encontrar com um amigo lá, na praça, por exemplo, assim. Tu tá lá esperando ele, daí tu vai lá e já pega o celular e começa a ver alguma coisa. Não consegue ficar sozinho, pensando, esperando. Porque quando tu tá sozinho, tu fica quieto. E tu fica quieto, se tu recorda, às vezes dá vontade de começar a olhar alguma coisa, né? Porque tu busca entretenimento. Até quando a gente vai comer. Tem, eu não, mas tem muita gente que quando vai comer, uma vez eu fazia isso, agora eu parei. Quando vai comer, até quando vai comer, pega e coloca um vídeo pra assistir, né? E parece que a gente desaprendeu a... Muitas pessoas desaprenderam a interagir, a ficar sem ter estímulo, né? Sempre com um estímulo constante, com distrações, com barulho, parece que como se fosse ter desaprendido ficar sem estímulo, sem distração e sem barulho. Cara, mas agora uma pergunta sincera pra ti, cara. Tu consegue ficar 10 minutos sem mexer no celular e sem fazer nada? 10 minutos assim, parado, assim, pensando, sem deitar e sem dormir. Não vai querer. Ah, eu fico várias vezes sem fazer nada, eu durmo. Não é bem assim que funciona. Não, tu conseguiria ficar 10 minutos sem fazer nada e assim olhando pra parede, pensando consigo mesmo, sem estar em algum ônibus, assim andando, não. Parado, sem estímulo nenhum. Parado, sozinho, sem nada. Só olhando pra parede e pensando. Se tu não consegue ficar 10 minutos assim, olha, tem vídeo sem nada, sem música, de verdade, tem algum problema aí. Se isso é difícil pra ti, ficar 10 minutos sem estímulo, tem alguma coisa de errado. Hoje em dia, se bem que é como se fosse uma coisa normal, todo mundo é assim. Todo mundo não, né? Tem umas exceções. Mas a maioria, a grande massa de pessoas tá focada em estímulos, viciada em estímulos. Não conseguiria ficar 10 minutos sem fazer nada. Fica 10 minutos tranquilo, assim, já tá louco. Ou termina os 10 minutos aí, botar um cronômetro, né? Só pra se provar que consegue. Terminou os 10 minutos, corre pegar o celular, já olhar um Reels, né? É como se fosse um desafio. Mas não era pra ser uma coisa difícil, era pra ser uma coisa normal. Só que ao longo do tempo isso virou uma coisa como se fosse difícil de acontecer. Antigamente, várias vezes, o cara não tinha nenhum estímulo. Às vezes, quando era pequeno, né, ficava em casa, ia ver se os amigos podiam brincar, não podiam, tinha que ficar em casa, pensando, brincando com carinho, às vezes, quando era pequeno. Mas muitas vezes ficava sem fazer nada. E agora, hoje em dia, com o telefone, a criança vai lá, vê se o amigo pode brincar, não pode, pega o telefone e fica no telefone. Com muito estímulo, do mesmo jeito. E a gente olha pro silêncio, né? Como se ele fosse um vazio. Mas ele não é um vazio. Porque quando a gente fica sozinho, né? Sem estímulo. A gente olha pro silêncio, tá muito quietinho. E olha como se fosse um vazio, mas na verdade ele não é vazio. Ele é cheio de coisas que a gente evita. Ele é cheio dos nossos pensamentos. Porque se tu tá em silêncio, sozinho, tu começa a se transbordar teus pensamentos. Algumas coisas que tu não resolveu direito começam a vir à tona. Começa a pensar nessas coisas, né? Ou pensar em decisões que tu fica empurrando pra frente. Em sentimentos que tu finge que não existe. Ou quando o silêncio chega, tu fica sem saber o que pensar. Porque tu fica com medo de pensar. Talvez tu tenha medo do silêncio. E por isso que quando tu começa o silêncio,
tudo isso começa a aparecer. E tu fica com medo do silêncio por causa disso. E se hoje tu fosse fazer um desafiozinho? Pegar, hoje ou amanhã, pode ser amanhã também, sábado. Pegar, parar por 10 minutos. O que é 10 minutos hoje em dia? É muito pouco tempo, né? Se bem que depende, no caso é bastante. Mas isso não vem... não vou entrar em detalhes. Olha, se tu parasse pra pensar por 10 minutos, largar o celular, largar tudo, ficar 10 minutos sem distrações nenhumas, sem estímulos, o que viria na tua cabeça? Será que viria alguma coisa que tu precisa resolver? Tu tá evitando para não precisar pensar nisso? Será que talvez pensaria em alguma conversa que tu tem evitado? Talvez um medo, que tu não quer encarar o medo, tá evitando por causa disso? Ou talvez por causa que tu sabe que poderia ter uma vida melhor, mas tu não age por causa disso? Pode ser que tu tenha só medo do silêncio, porque tu tem medo do que tu vai pensar. E a maioria das pessoas já sabe o que tem que ser feito. Ela só não quer pensar sobre isso. Por isso que evita o silêncio. E no silêncio, olha, na verdade o problema é o celular, mas também não é. Porque depois que o celular veio, começou distrações. Mas se bem que, olha, o celular é importante. Ele é importante para muitos casos. Porque o problema não é usar o celular. Não é olhar um vídeo, se distrair. O problema é quando isso vira fuga. Tu começa a fazer isso sempre. Agora tu tá tranquilo, tá lá de boa, pensando, eu vou olhar um vídeo aqui, ver um vídeo engraçado, olha lá. Dá uma risadona lá. Tranquilo, tá se divertindo um pouquinho, olhando um pouquinho sabendo um pouquinho, engraçadinho, um vídeo legal. Ou vai conversar com os amigos pelo telefone, uma chamada assim de vídeo, assim, cara, quanto tempo e tal. Vai conversando, vai jogar talvez com um amigo. Isso é muito interessante. Mas agora o problema é quando o celular vira uma fuga. Quando tu vai fazer uma coisa, né? E quando tu não tá usando mais para relaxar o celular. Tá usando para fugir dos teus pensamentos e de si mesmo. Tu tá usando o celular para não precisar pensar. E isso é muito perigoso. Porque tu pode ficar dias, semanas, meses, até anos sem encarar a tua própria vida. Porque sempre que tu chega perto de encarar ela, tu tem estímulo, tu corre pegar o celular pra ficar olhando vídeo curto, coisa. E nesse caso, aí, encaixando com isso, vem uma pergunta. Tu tá vivendo de verdade, tá? Realmente vivendo a vida, ou tu tá só ocupando o teu tempo? Tá só ocupando o teu tempo com qualquer coisa? Porque tem uma diferença muito grande entre viver e só ocupar o tempo. Viver exige consistência, consciência, né? Tu tem que fazer as coisas. Tem que realmente ter consciência do que tu tá fazendo, saber o que tu tá fazendo. Mesmo quando tu tá se divertindo. Agora eu tô aqui, todo mundo de banho de rio com meus amigos. Tá consciente lá, tu tá tipo consciente assim. Tu não tá no modo automático, né? Tu tá lá realmente vivendo. Realmente viver é pensar, refletir, tomar decisões difíceis e coisas assim. E curtir também. Mas agora, para ocupar o tempo, qualquer coisa serve. Qualquer coisinha serve para ocupar teu tempo. Um vídeo curto, qualquer coisinha, um jogo, quando vira fuga é ruim. Qualquer coisa quando vira uma rota de fuga não é bom. E porque tu começa a fugir do que realmente importa. E tu poderia usar o silêncio como uma ferramenta. Porque o silêncio é uma das ferramentas mais fortes que existem. Só que ninguém, ou quase ninguém, usa ela. Porque é desconfortável. Mas pensa comigo. Quando a gente quer crescer, geralmente não é confortável, né? Isso, o crescimento dói. Porque treinar dói, estudar cansa, mudar hábitos incomoda. Tu deixar de fazer uma coisa que tu era viciado pra fazer uma coisa útil incomoda. Vai ser difícil a partir do começo. Agora, por que vai ser diferente com tua mente? Porque a mente vai querer ficar sozinha, né? Então, pensar profundamente também cansa. Mas se tu quiser evoluir, é isso que tu vai ter que fazer. Vai ter que encarar teus pensamentos e refletir realmente sobre o que tu vai fazer, o que tu fez
que tu tem que seguir em frente. Porque o silêncio revela a direção. E muitas vezes a gente fala: ah, eu não sei o que fazer na minha vida. Mas será que realmente tu não sabe? Ou será que tu só nunca parou para pensar a verdade? Para pensar no que tem que fazer? Porque quando tu para de fazer outras coisas e fica sem fazer nada, as respostas começam a aparecer. Não vem tudo de uma vez, mas pouquinho a pouquinho tu vai refletindo, vai batalhando contra, vai forçando um certo pensamento, tu vai obter respostas. E isso mostra que tu só precisa ficar sozinho e refletir para resolver teus pensamentos. E agora a conexão com o significado do dia, né? Que hoje é um dia mais quieto, por causa é um dia mais sério, mais reflexivo, de não fazer tanto barulho. É sobre parar, aproveitar que é um dia quieto e parar para olhar dentro de ti e pensar sobre a tua vida, sobre quem tu é e sobre quem tu tá se tornando. E também pensar em quem você quer se tornar, né? Então, em quem tu tá se tornando? Se tu continuar vivendo do jeito que tu tá hoje, como tu vai ficar daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Quem você vai ser? Se isso te deixa tranquilo, isso te deixa preocupado, tu vai ter que ver. Se tu acha que vai ficar muito bom continuando desse jeito, então tá bom. Tu continua vivendo assim, vai evoluindo, tu vai conseguir ficar bem. Mas tem que pensar. Sempre pensar, não, se eu continuar do mesmo jeito que eu tô hoje, o dia, mesmo repetir todos os dias como se fossem hoje, ou parecidos, como eu vou ficar daqui 1 ano? Porque o tempo ele não para. O tempo não faz uma pausa. Ele não vai tirar pausas. Mas o que tu pode fazer é mudar agora para mudar teu resultado lá. Tu não vai conseguir, quando tu chegar lá, tu não vai mudar teu resultado lá. Mas o que tu pode fazer é mudar agora, como é que tu se comporta, para lá na frente mudar teu resultado. Então tu imagina bem forte, faz força com a cabeça, para ver como tu vai estar se continuar assim daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3, 4, 5, quantos anos você quiser. E daí tu vai ver como tu vai se tornar. E tu vai pensando, não, eu vou me tornar assim, tá? Ah, não gostei, eu tenho que melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daí se eu melhorar isso, eu vou ficar assim. Tu vai imaginando. Desse jeito tu pode como se fosse moldar o teu futuro. Mas se bem que nada é certo, mas assim é muito mais chance de tu ter um futuro bom se tu começar a tentar mudar agora, do que se tu, quando chegou a hora, tu querer mudar tudo de um jeito. Porque não funciona tudo de uma vez. Então hoje, em algum momento do teu dia, ou amanhã, dependendo o dia que tu tá olhando esse vídeo, em algum momento do teu dia, tenta fazer isso. Desliga tudo e se concentra. Fique em silêncio, mesmo que seja muito desconfortável para ti. Tenta. Não precisa ser perfeito, só tenta. Respira, deixa os pensamentos fluir, sem fugir, sem se distrair. Só observa. Porque às vezes o que realmente importa não é tu tentar fazer perfeito, é só fazer. Porque aí a vida que tu quer vai vir. Ela já tá aí dentro. Só que tu não parou o suficiente para escutar a si mesmo e saber o que tu tem que fazer para chegar nela. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu aí, pessoal. Valeu.